Boa noite, irmãos. Mais uma noite no PGM, Presença de Deus. Um pequeno grupo da Igreja Batista, Conexão Cajobi. Com alegria que eu me dirijo a vocês para compartilhar a palavra de Deus, o sustento do nosso tempo, o sustento, o alimento, aquilo que vai nos fazer ficar firmes nesse tempo de tempestade, nesse tempo de tormenta. E hoje nós queremos falar a respeito de alguns pontos, sobretudo a passagem que está lá em Atos 13. Atos 13, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 12, onde ali a gente tem a igreja reunida, os líderes reunidos ali. Aí ele cita alguns nomes, né? Lúcio, alguns nomes são citados ali, Simeão, Lúcio, e dentre os líderes ali estavam dois jovens ali, talvez neófitos, né? No início da caminhada com Deus, né? Os jovens são, a Bíblia fala assim: vós jovens sois fortes, vocês podem vencer o mundo como Jesus venceu o mundo. Estava ali Paulo e Barnabé, e lá está escrito que o Espírito Santo deu o comando para separar dois homens. E esses homens separados foram Paulo e Barnabé. Na Bíblia toda, nós encontramos Deus separando homens. Nós encontramos Deus chamando, separando, santificando e enviando homens. E naquele momento não era diferente. A igreja reunida com os líderes, diz que alguns eram doutores da palavra, que conheciam a palavra. E dentre os que estavam lá, Paulo e Barnabé foram separados para serem enviados numa primeira viagem missionária, a chamada primeira viagem missionária de Paulo, ali por Chipre, por Seleucia, por Salâmina. E o que ocorreu? Eles foram usados ali naquele lugar por Deus. E Deus chama pessoas. Um primeiro ponto importante que nós precisamos saber é o Espírito que separa, é o Espírito que chama, é o Espírito que separa pessoas. E Ele separa porque Ele quer nos tornar diferenciados, para que a gente receba a missão que Ele está por dar para nós. E Ele tem missão para todo mundo. Nós precisamos ser diferenciados. Que são crentes diferenciados, filhos de Deus diferenciados, cristãos diferenciados. Jesus nos fez benditos nele. Então a Bíblia já nos chama de benditos. A Bíblia também já nos chama de mais do que vencedores. Mas também tem aqueles que a Bíblia separa, sabe? Coloca ali em ênfase. Paulo e Barnabé foram duas dessas pessoas e que o Espírito Santo separou. E o Espírito separa por quê? Ele quer revestir de autoridade a pessoa que ele separa. Então Paulo e Barnabé foram revestidos da autoridade, porque eles já estavam iniciando a prática que é a base da igreja do Senhor Jesus, que é a oração e o jejum. São duas armas espirituais poderosíssimas, a oração e o jejum. Então, aquela pessoa que aprende a manejar as armas espirituais, que é o caso do jejum e da oração, o Espírito separa essas pessoas. Ele trabalha de maneira diferente para fazer essas pessoas diferenciadas.
e praticando, manejando bem a arma, né, a oração e o jejum. E tem mais uma questão que ele nos dá, nos capacita a usar a autoridade do nome de Jesus. Que maravilhoso! Porque Paulo e Barnabé estavam revestidos dessa autoridade quando eles foram enviados pelos líderes da igreja. Puseram as mãos sobre eles e liberaram eles para essa primeira viagem missionária. É muito bom ser diferenciado, é bom ser bendito, é maravilhoso ser bendito. Porém, ser diferenciado, a sensação que nós temos é de ter uma importância para o reino, de ser significativos para o reino, de fazer coisas significativas para o reino. Isso dá sentido para a nossa vida. E tem mais uma coisa, uma pessoa que aprendeu a manejar as armas espirituais, que é o jejum e a oração. Uma pessoa que foi revestida no Espírito Santo de Deus para usar a autoridade do nome de Jesus. A Bíblia fala que até os demônios lhe submetem. Jesus ia passando, os demônios, não tenho nada contigo, Nazareno. Jesus, a autoridade de Jesus. Jesus fala assim, cala-te, xarape, cala-te. Era um comando de Jesus e o diabo tinha que se calar diante do poder e da autoridade de Deus em Cristo Jesus. Então, Jesus ainda tem autoridade, amém? O nome de Jesus continua sendo poderoso, amém? Amém. A questão é que tem duas questões aí. Muitas pessoas são filhos e não aprenderam a usar as armas espirituais. Esse é o primeiro sentido. Num segundo momento, são filhos, aprenderam a usar as armas espirituais, que é o caso do jejum e da oração, mas ainda não foram revestidos no Espírito Santo para poderem usar a autoridade do nome de Jesus. É uma loucura o que nós estamos vivendo na igreja do nosso tempo. Tem muitas pessoas que aprenderam a manejar as armas espirituais, mas não foram revestidas pelo Espírito Santo para usar a autoridade do nome de Jesus. E quem pode ser revestido? Quem aprendeu a usar as armas. O Espírito Santo não vai dar uma missão na mão de quem nem sequer ainda aprendeu a manejar as armas. Então ele quer nos fazer peritos, inteligentes, usar as duas armas poderosas, que é a oração e o jejum, e ser revestidos por ele para poder usar a autoridade do nome de Jesus, porque todo joelho se dobrará, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, quando a gente aprende a usar a autoridade do nome de Jesus, as nossas orações se transformam em verdadeiros comandos. Isso quer dizer que Deus é obrigado a me obedecer? Não é isso que eu estou dizendo, meu querido. Eu estou dizendo que quando eu cheguei nesse nível, quando eu aprendi a usar as armas espirituais, quando eu recebi o revestimento do Espírito Santo de Deus para usar a autoridade do nome de Cristo Jesus, se eu faço isso, ninguém pode me deter. A situação não pode te deter. A circunstância não pode te deter. A doença não pode te deter. Por quê? Se ela tentar, você vai usar a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, diabo, sai da minha família. Em nome de Jesus, doença, eu te repreendo. Olha que poder! Em nome de Jesus, esta nação vai conhecer o Deus vivo. Olha o poder, irmão. Ou isso é só chavão? Porque muitas pessoas usam, falam, mas ainda não, talvez não compreendam profundamente essa questão. O lugar em que Deus nos colocou.
E eu tenho certeza absoluta, se nós enquanto igreja, se nós enquanto crentes, se nós enquanto filhos, sobretudo, soubermos usar as armas espirituais, que é o jejum e a oração, e nos revestimos da autoridade recebida do alto pelo Espírito Santo de Deus, a autoridade para usar o nome poderoso de Jesus, nós vamos fazer proezas, como o próprio Jesus. Vocês farão coisas maiores do que eu faço. Jesus falou. Por que a gente não vê essas coisas, irmãos? Por quê? Porque a igreja, a história inteira, os homens diferenciados foram gerados aonde? Na igreja. É a igreja que provê para o mundo os missionários, os reformistas, os missionários, os pastores, homens que vivem ali pautados na palavra. Esses são os diferenciados. E a igreja que gerou, é a igreja que gerou esses homens. É soprado pelo Espírito de Deus, como ele separou. É separado pelo Espírito de Deus. É chamado pelo Espírito de Deus. É enviado pelo Espírito de Deus. Mas quem que gestou o homem diferenciado? Quem que gerou o homem diferenciado? Quem que geriu o homem diferenciado? A igreja, a noiva do Senhor, poderosa noiva do Senhor Jesus, pela misericórdia, sim, pela graça, sim, mas poderosa. É esta igreja que gera os diferenciados. E eu pergunto, cadê os homens diferenciados do nosso tempo? Talvez temos problemas. Talvez a igreja, o ventre espiritual da igreja, eu estou usando analogias aqui, tá, irmãos? Mas talvez o ventre espiritual da igreja está doente. Só deve ter alguns miomas, deve ter algumas células cancerígenas, deve ter algumas doenças congênitas, impedindo que os homens diferenciados continuem sendo gerados, para a gente atrair a glória de Deus e para a gente profetizar o retorno de Jesus, a segunda vinda. Então, nós precisamos clamar para Deus curar o ventre da igreja, o útero da igreja. Sabe quando Deus vai fazer isso, irmão? Quando os homens da igreja, porque a igreja é feita por homens, quando os homens da igreja se deixarem tratar pelo Espírito de Deus, e aí não vai ter essa confusão, não vai ter mais essa confusão, né, de pessoas que dominam as armas, mas não são revestidas da autoridade, de pessoas que têm autoridade, mas por não dominarem as armas, não são autorizadas pelo Espírito de Deus a usar o nome de Jesus. Você vê uma confusão, nós estamos vivendo um tempo de confusão, mas nós vamos orar, amém, irmãos? Como igreja, vamos orar, porque olha só o que Deus fez lá, olha só o que Paulo e Barnabé fizeram. Chegaram perto do procônsul, lá tinha alguém ali chamado Bar Jesus, dito filho de Jesus, Bar Jesus, mas era um charlatão, mas era um enganador. Tem muitos enganadores aí, irmão, na televisão, tem muitos enganadores no Facebook, cuidado com os enganadores. Mas aí o verdadeiro filho, o verdadeiro separado, o verdadeiro chamado, o verdadeiro revestido, fala com autoridade. Paulo falou, repreendeu na hora Bar Jesus, o Elimas, que estava ali ao lado do procônsul. Mas sai de reto, Satanás, sai de reto, Satanás. Olha a autoridade em nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Essa chave para uma igreja vitoriosa, uma igreja que domina
as armas, que maneja bem as armas espirituais. Uma igreja que usa o poder e a autoridade do nome de Jesus. E uma igreja que no seu trabalho de parto continua gerando homens diferenciados. O nosso tempo precisa, o reino precisa deles. O reino precisa dos Paulos, dos Pedros, dos Filipes, dos Ananias, dos Cornélios. O nosso tempo precisa dos homens diferenciados. Jesus quer chamar você, Jesus está chamando você para você ser um diferenciado. Amém? Um filho diferenciado. Um homem que domina as armas espirituais, que usa as armas espirituais. Um homem que sabe usar a autoridade do nome de Jesus. E Deus te levanta para você fazer a diferença na tua casa, para fazer a diferença na tua igreja, para fazer a diferença na tua comunidade, para fazer a diferença em todos os sentidos. Amém? Que você ore nesse sentido, para Deus te fazer uma pessoa diferenciada. Tudo isso vai acontecer se você não somente se envolver com o trabalho da noiva, o trabalho de parto da noiva, mas também se você se compromissar com a igreja do Senhor, de que você vai ser, você foi chamado, você foi separado. Agora deixa o Espírito Santo te capacitar para você ser uma pessoa diferenciada. Amém? Que Deus te abençoe. Fica aí com esta palavra, que ela seja rema para a tua vida no dia de hoje. Amém? Eu quero orar por você, Pai. Manifesta a tua glória, Pai, na vida desse irmãozinho que está ouvindo, Deus. Que o Senhor o treine no uso das armas espirituais, que é o jejum e a oração, Pai. Que o Senhor os revista de toda a autoridade. Espírito Santo de Deus, reveste, Pai, essa pessoa que está me ouvindo, para que ela venha usar a autoridade do nome de Jesus e aplicar, Pai, esse conhecimento na vida dela, na família dela e na igreja dela, Pai. E ela contemple muitas e muitas transformações que o Senhor está para fazer. Eu creio que o melhor ainda está por vir na vida dessas pessoas, Pai, e na minha vida. E eu creio e oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, irmãos. Amém.